Olá, crianças, tudo bem? Se na semana passada nós lidamos com a descoberta do Brasil, com seus impactos e também com a administração da América Espanhola, essa semana nós vamos falar da administração da América Portuguesa, mais especificamente o Brasil. Como eu disse antes para vocês, entre o PET 1 e 2, como eu achei que nós já lidaríamos com esse tema, eu tinha pedido para vocês lerem a Carta do Descobrimento do Brasil, e a Carta do Descobrimento do Brasil mostra para a gente uma coisa muito importante. Se por um lado o Brasil tinha grande potencial agrícola, por outro não foi descoberto nem ouro, nem prata, nenhuma pedra preciosa, nenhum metal precioso do que a gente pudesse fazer uso, que Portugal pudesse fazer uso. Então, nos primeiros 30 anos de colonização do Brasil, até mais ou menos ali 1530, Portugal não teve um grande interesse na exploração do Brasil. Vinham grupos para cá para poder recolher especiarias, vinham grupos para cá para poder recolher pau-brasil, tinha aquela exploração do trabalho indígena que nós já falamos sobre ela, mas principalmente você não tinha um grande esforço de Portugal para poder explorar o Brasil. Sabendo disso, países como Alemanha, França e Holanda começaram a enviar expedições para cá para tentar tomar partes do território brasileiro. Em verdade, os franceses quase ocuparam o Brasil, a região do Rio de Janeiro. Muito provavelmente, se eles tivessem conseguido, hoje essa região toda do Sudeste, que inclui Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, muito provavelmente nós falaríamos francês, ou holandês, ou até alemão. Esses povos, eles tentaram explorar o máximo que eles puderam do Brasil. Só que quando Portugal percebeu que eles estavam tentando tomar o território brasileiro, Portugal começou a enviar tropas para expulsá-los. Só que cada vez mais ficava caro para Portugal mandar essas tropas para cá. Era preciso que Portugal buscasse uma maneira de explorar o Brasil, gastando o mínimo possível. E que maneira Portugal encontra para fazer isso? Portugal encontra as capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias não era novo não, crianças. Ele já tinha sido implementado em algumas regiões da África. Então, o que vai acontecer? No mapinha que eu estou passando para vocês agora, vocês vão ver o seguinte. A linha de Tordesilhas corta o Brasil do Nordeste, do Nordeste até o Sudeste. A partir disso, o rei de Portugal dividiu essa região, que era só essa parte, que era o Brasil na época, em várias faixas de terra. Essas faixas de terra recebiam o nome de capitania hereditária. Capitania, pessoal, por quê? Um nobre português recebia uma carta de doação. Nessa carta de doação, ele se tornava o capitão donatário, o capitão que recebeu a doação. E como capitão donatário, ele podia administrar a terra, explorá-la da maneira que ele quisesse, exercer a lei nessa terra, e investir o que ele pudesse para ganhar dinheiro, e o direito de administração dessa terra passaria para os seus filhos. Por isso ela era uma capitania, o capitão donatário que recebia a doação, e ela era hereditária, passava de pai para filho. O problema é que todo investimento ficaria nas mãos do capitão donatário, então caberia a ele trazer para cá, montar a infraestrutura aqui, trazer escravos para o trabalho, trazer pessoas, alugar navios e tudo mais. Era um investimento muito alto que não compensava. Não compensava, por exemplo, para um nobre ou para um burguês que já era rico, sair de Portugal, que era uma metrópole super moderna, super confortável, e vir para o Brasil, onde você não tinha nada. Como eu falei para vocês, o Brasil naquela época era chamado de o quinto dos infernos. Porque o calor aqui era horrível, você tinha animais exóticos, eles já tinham descoberto que os índios, eles praticavam canibalismo, que a gente chama de antropofagia. Então, ninguém estava muito empolgado de vir para cá. Então, muitas das capitanias, elas ficaram abandonadas. Esse sistema tinha dado certo na África, mas não deu aqui. Exceto por duas capitanias. Em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa. Apesar de não ser citado aqui,
A capitania da Bahia ela é mantida porque o principal porto brasileiro fica na Bahia. Então a administração do Brasil geral, a fiscalização de Portugal, essa administração toda fica na região da Bahia. Então, fora a Bahia, só 2 capitanias vão conseguir se manter. A primeira delas vai ser Pernambuco, que vai ser liderada por Duarte Coelho. Lembra que eu falei que os holandeses que tinham interesse em Portugal, tinham interesse no Brasil? Então, eles perceberam mais claramente o seguinte: se eles não podiam tomar as terras de Portugal, Portugal estava expulsando eles, por que não fazer um acordo com Portugal? Então a Holanda faz o seguinte acordo. Tinha um produto na África que estava vendendo muito, que era o açúcar, feito da cana. A terra brasileira e o clima era propício para o plantio de cana. Então os holandeses conversaram com o capitão donatário de Pernambuco e fizeram um acordo, tanto com Portugal quanto com o capitão donatário. Eles forneceriam dinheiro, forneceriam materiais e escravos para a produção de cana-de-açúcar. Portugal, né, e a capitania de Pernambuco produziriam açúcar e a Holanda cuidaria da venda e da distribuição desse açúcar. Lembrando a vocês o seguinte, a Holanda ela não era católica, ela era calvinista. Então vários países do mundo, inclusive o Japão, que era um país que estava crescendo muito, preferiam negociar com a Holanda porque os holandeses não tinham interesse em cristianizar, em catequizar, né, em levar a fé cristã para lugar nenhum. Os holandeses queriam lucrar. Então eles não ligavam se os japoneses eram cristãos ou não, ou se os outros povos eram cristãos ou não. Então muitos povos preferiam negociar com os holandeses do que com os portugueses. Porque negociando com os holandeses, eles não tinham que aguentar os jesuítas. Então, para a Holanda era uma vantagem, e para Portugal foi também, porque a Holanda alcançava lugares que Portugal não alcançava. Com isso, Pernambuco se tornou uma região riquíssima, né? Olinda se tornou uma capital maravilhosa, né? Pelo investimento holandês. Só que havia um problema. O número de cativos indígenas era insuficiente para cuidar da produção de cana-de-açúcar. Então foi aí que Portugal percebe que ele também pode unir o útil ao agradável. Portugal também lucrava muito, como eu falei na semana passada, com a venda de escravos africanos. Então, escravizando africanos, Portugal começou a incentivar a escravidão, né, de africanos aqui e o uso de trabalho escravo africano aqui. Em compensação, o trabalho indígena foi taxado de trabalho ruim, os indígenas foram taxados de ruins, de preguiçosos, de selvagens, de indolentes, né, que não obedeciam. E os africanos eram considerados mais fáceis de você controlar. Isso é um preconceito que se mantém até hoje, viu? Muitas pessoas justificam os preconceitos dizendo que os africanos mereceram a escravidão. Isso é bem problemático, sabe? De verdade. Com isso, então, nós vamos ter, né, lá uma grande quantidade, né, nós vamos ter uma grande quantidade de escravos africanos na região de Pernambuco. Em contrapartida, há uma coisa que vocês precisam saber também. O capitão donatário não tinha direito de explorar metais preciosos. Se ele encontrasse metais preciosos, ele tinha que informar a coroa, para a coroa decidir se aquele capitão donatário poderia ter ou não o direito de exploração desse metal precioso. Fosse ouro, prata, diamante, qualquer coisa, qualquer pedra preciosa. E aí nós vamos entrar na capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente, crianças, ela não vai ser liderada, né? Ela não vai ser liderada pelo seu primeiro capitão donatário. Na verdade, ela vai ser passada para um homem chamado Salvador Correia de Sá, lá, né, para perto de 1560. E Salvador Correia de Sá, ele vai fazer o quê? Ele vai criar, a partir da capitania de São Vicente, as chamadas bandeiras. O que são bandeiras? Em nome de Portugal, um grupo de expedicionários, né, de bandeirantes, entraria no meio do mato para fazer 3 coisas: capturar escravos que fugissem, prender e vender indígenas, mesmo sendo proibido, mas principalmente procurar ouro ou prata. Qualquer metal precioso que pudesse ser vendido. Então as bandeiras é que vão ser responsáveis por romper a linha de Tordesilhas e descobrir territórios que originalmente não seriam de Portugal, como por exemplo uma grande parte de Minas Gerais. Então, são os bandeirantes os responsáveis pela expansão de Portugal pelo território brasileiro.
né, pelo território que forma o Brasil hoje. Entretanto, a capitania de São Vicente ela não prosperou como a de Pernambuco. Enquanto a capitania de Pernambuco era uma capitania rica, a capitania de São Vicente mal sobrevivia. Tanto que eles chegavam a viver como os indígenas. Às vezes a gente vai ver uma representação dos bandeirantes, né? E você vê lá todo vestido de bota, roupa de soldado, tudo lindo, maravilhoso. Mas a verdade é que aquelas vestimentas eram muito quentes. Muitos deles preferiam andar como os indígenas andavam, né? Que era o quê? Vestindo uma roupa, roupa fresca, andando sem camisa, andando descalço, porque bota era uma coisa cara, né? E eles entravam no meio do mato assim, atacando grupos indígenas para poder capturar e vender, atacando até mesmo conventos jesuítas para pegar os indígenas que eles estavam ensinando o português, a serviço de pessoas que tinham escravos fugidos, desmanchando quilombos que começavam a se formar com o crescimento da vinda de escravos africanos, mas principalmente procurando ouro e outros metais preciosos. Então, num primeiro momento, vai ser assim que que o Brasil vai ser administrado. Mais para frente vai surgir o governo geral, mas isso vai ser matéria para outra aula, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido, espero que a aula tenha ajudado e grande abraço para vocês. Até mais, qualquer coisa eu estou à disposição. Tchau!